Olá, eu sou a Sabrina Foster, professora de crochê, e esse é meu canal do YouTube, Sabrina Foster Criando e Ensinando. E hoje eu trago a receita dessas fofurices. São mini gatinhos que você pode utilizar como lembrancinha, colocar um mosquetão em argola e fazer um chaveiro, como ursinho de pelúcia de uma boneca maior. Enfim, eles são muito fofinhos. Estou apaixonada. Então me acompanhem que ensinarei passo a passo de como você pode fazer um deles também. Esse rosé eu trabalhei com o fio Passione Rosé. Eu perdi o papelzinho, eu não sei a numeração. Ele é o Tex 369, tá? Trabalhei com a agulha 2 com o tamanho de 9 centímetros de orelhinha ali, tá? E a cabecinha com 7. Agulha 2, fio Passione, Tex 369. Trabalhei aqui esse cinza com um Anne, um tom de cinza, a cor dele é 6799. O Anne tem Tex 295, também trabalhei com agulha 2. E ele já ficou com 8 centímetros. E a cabecinha com 6. E hoje eu quero fazer com vocês, trabalhando com esse amarelo. Vejam que ele rende bastante, é uma peça bem econômica. Esse aqui é o final do rolinho. Ele gastou, sei lá, metade do rolo, deu para fazer ele inteirinho. E ainda sobrou esse bom tanto aqui. Eu vou trabalhar hoje com vocês esse amarelinho com agulha 1,75, que é a espessura que pede na embalagem do Anne. Ele vai ficar menorzinho ainda do que esse cinza. Então, nós iniciamos pelo braço. Nós fazemos 2 bracinhos, esses titiquinhos aqui. É bem rápido de fazer. É uma peça, eu não calculei direito o tempo, mas eu acho que eu levei umas 3 horas para montar cada uma, tá? Finalizando com bordado tudo. O anel mágico. Inicio com 6 pontos no anel. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E vou repetir ponto sobre ponto agora da carreira 2 até a 4. São só 4 carreirinhas, tá? Essa aqui foi a nossa primeira. A carreira 2 eu vou fazer ponto sobre ponto. Aqui, como ele é muito pequenininho, eu não consigo marcar. Acho que ele abre muito ponto. O que eu faço? São 6 pontos, vezes 3, 18. Então, eu conto de forma contínua. Porque daí eu finalizo as 3 carreiras que eu preciso subir, sem precisar fazer marcação. Então, aqui eu vou fazer 1, 2, 3, 7... Aqui ele já vai torcendo para querer ficar no avesso, então eu vou apertando ele assim, ó, para ele ficar do lado certinho, senão depois ele não consegue desvirar. Ó, dá uma espremidinha, porque ele já fica pro lado certo. Eles são muito fofinhos, tô apaixonada por esses gatinhos. Dá vontade de fazer um de cada cor. 8. Lembrando que aqui eu que tô fazendo ali, eles são uma receita pequena, tá? Mas se tu quiser utilizar um fio mais grosso, ele vai ficar um pouquinho maior. Se você tem dificuldade de trabalhar com uma linha tão fininha, com agulha fina, trabalhe com o fio amigurumi, trabalhe com o seu Barroco Max Color 4, o fio que você tá acostumada. Mas eles sempre serão a mesma sequência, né? A mesma receita. 12. É pequenininho? É mais difícil? É. Mas o resultado final vale a pena. E último pontinho, 18. Eu vou fazer 2 vezes os bracinhos. E as perninhas eu também já vou deixar pronto, só que em vez de o anel mágico ser com 6 pontos na base, a gente vai começar com 7 e também vai repetir da carreira 2 até a 4, ponto sobre ponto. Só deixem reservado separadinho
para não colocar o bracinho no lugar. Não tem muita diferença, mas para tu não colocar a perninha no lugar de um braço e misturar. Agora nós vamos começar pela orelha. A gente faz primeiro uma orelha. Então, essa a gente vai fazer assim, um anelzinho mágico. E 6 pontos dentro desse anel. Vou fazer 1 e 6. Essa aqui é a nossa carreira 1. Na carreira 2, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento, vai totalizar 9 pontos na carreira. E o aumento, 2 e 3. O sozinho agora 4 e o aumento 5 e 6. Posso puxar bem esse o buraquinho aqui, fechar bem o buraquinho do anel mágico, para ficar bonitinho depois na peça. Então, temos aqui a nossa segunda carreira. Essas peças pequenininhas, é normal ela tentar se dobrar pro avesso, tá? Mas eu pego assim, ó, dou uma apertadinha para ela ficar do lado que a gente quer. Ela é tão fininha que eu acho que o marcador vai abrir muito esse ponto. Tá trabalhando com o fio bem fininho, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou marcar aqui o primeiro ponto com fio de cor contrastante. Vou fazer para a carreira 3 agora, 2 pontos baixos e um aumento. Então, vou inserir a agulha no meu primeiro ponto, 1 e 2, e o aumento, 3 e 4. Eu repito essa sequência 3 vezes até chegar à quantidade de 12 pontos. Próximo ponto, 9 e 10 sozinhos. E o último aumento, 11 e 12. Novamente eu vou ajeitar ele pro lado certo. Já começa a fazer a pontinha da orelha. A carreira 4 são 3 pontos baixos e um aumento. Posso manter aqui o fiozinho. E jogo ele lá para trás, ó, só para não perder essa marcação. Faço 1, 2, 2 e 3, e o aumento 4 e 5. E o aumento 14 e 15. E esta primeira orelhinha está pronta. Eu vou tirar meu marcador aqui do fio. Aqui eu faço ainda, para fazer o acabamento dessa orelhinha, um ponto baixíssimo. Dessa forma. Vamos cortar o fio. E eu arremato agora esse ponto com agulha de tapeceiro. Eu pulo esse próximo ponto e vou pro próximo. Pego assim, ó. E entro por cima. Por que que eu pulo um ponto? Porque eu preciso ter 15 pontos finalizando essa carreira. E se eu não pular, ele vai aumentar, ele vai ficar com 16 pontos. Então, vamos conferir juntos aqui. Deixa eu só ajeitar. Esse aqui é um tipo de acabamento que você pode fazer em todas as suas peças, tá? Ele fica como se fosse um pontinho feito de crochê. Vou deixar marcadinho aqui no nosso último ponto e vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14 e 15 é o que a gente marcou. Essa primeira parte da orelha certinho. Vou repetir essa mesma sequência agora para a segunda orelha, mas sem cortar o fio, tá? Quando terminar aqui o ponto, a carreira 4 com 15 pontos, eu retorno para a gente fazer o início aqui em cima da cabecinha. Eu terminei aqui a segunda orelhinha com 15 pontos, né? Ficou essa carreira. Agora eu vou fazer 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou pegar minha outra orelhinha, que já estava pronta, posso iniciar em qualquer local. Aqui eu dei um nozinho só para arrematar o que a gente finalizou. Então, com 6 correntinhas, eu vou fazer um ponto baixo, dessa forma. E vou fazer toda a volta. Agora, a gente vai fazer 42 pontos nessa carreira. Então, ela vai ser assim, ó. Aqui eu já conto 1. Posso até colocar o meu marcador. Aqui, eu vou marcar aqui o nosso primeiro ponto, só para já não se perder. E vou fazer 42 pontos. Então, como é que nós vamos fazer essa volta aqui? Que esse aqui é a parte que a gente vai começar a montar o topinho aqui da cabeça. É a união das duas orelhas e já é o início da cabeça. Eu vou fazer 1, 2, toda a volta, tá? 3, 14. E o último ponto, 15. A gente tinha 15 nessa carreira. Agora eu vou pegar e unir aqui na primeira correntinha. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, na primeira correntinha. E vou fazer pontos baixos, só pegando essa alcinha aqui de cima. Então, eu tenho 15, 16. A próxima alcinha só de cima, ó, 17. Próxima, 18, 19, 20 e 21. 15 mais 6, que eram as nossas correntinhas, a gente fechou com 21 pontos aqui. E vou continuar fazendo a sequência aqui, pegando o primeiro pontinho já da orelhinha, que a gente começou com as correntinhas, 22, 23 e 36. E faço os últimos pontos aqui, ó, as últimas 6 correntinhas. 37, só pegando a alcinha de cima agora, 37, 38, 39, 40, 41 e o último ponto, 42. Aqui, ó, minha última alcinha da correntinha. Por que que chegamos nesses 42, para vocês entenderem? Nós tínhamos 15 pontos de cada orelha, 30, mais 6 correntinhas. Então, fizemos 6 de um lado, mais 6 do outro, mais 12 pontos. Então, 30 mais 12, fecha os 42 pontos que a gente precisa nessa carreira. 42 pontos. Agora sim, eu vou marcar o meu último ponto. Agora, na carreira 2 da cabeça, que essa que a gente fez foi a 1, a união aqui, nós vamos fazer 6 pontos baixos e um aumento. Ó, pegando já o primeiro pontinho aqui. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E no próximo ponto, nós vamos fazer um aumento, 7 e 8.
Nós vamos repetir essa sequência 6 vezes. Aqui no último ponto vai ser o último aumento e vai totalizar 48 pontos. Só retornei aqui para mostrar assim, ó. Já fiz dois aumentos aqui. Vou continuar seguindo essa sequência aqui, ó. A gente vai fazer novamente 1, 2, daí pegando o pontinho que a gente já formou aqui, ó, na carreira anterior, tá? 2, 3, 6 e o aumento, 7 e 8. Já vai aumentando aqui em cima a parte da cabeça. Finalizei aqui a carreira 2 da nossa cabeça com 48 pontos. Agora eu vou repetir ponto sobre ponto da carreira 3 até a 9. Eu vou fazer essa parte aqui, ó. A gente vai fazer o formato da cabeça. Eu vou adiantar essa parte, são 6 carreiras de ponto sobre ponto e já retorno. Finalizei aqui as sequências de carreira de ponto sobre ponto até a carreira 9. Agora na carreira 10 nós iremos fazer 6 pontos baixos e uma diminuição. Vou fazer esse primeiro aqui com vocês. 1, 2, 3, 4, 5 e o 6. E a diminuição, eu insiro a agulha, laço o fio, puxo até aqui, insiro no próximo ponto, laço o fio, fico com 3 na agulha e tiro os 3. Essa é a primeira diminuição. Eu vou fazer essa sequência 6 vezes, vai totalizar 42 pontos aqui no último pontinho que eu marquei aqui, ó, da carreira, tá? Essa é a carreira 10. Vou fazer aqui a última diminuição, que fecha os 42 pontos da carreira 10. Posso marcar. Na carreira 11, nós vamos fazer a mesma sequência, só que daí serão 5 pontos baixos e uma diminuição. Ele vai totalizar 36 pontos nessa carreira. Vou repetir com vocês essa primeira parte. 1, 2, 3, 4 e 5. E a diminuição. Eu insiro a agulha no primeiro ponto, no segundo ponto e tiro os 3 juntos. Repito essa sequência 6 vezes, totalizando 36 pontos aqui onde que a gente fez a marcação. Finalizei a carreira 11 com 36 pontos. Na carreira 12, serão 4 pontos baixos e uma diminuição, 6 vezes essa sequência, e vai totalizar 30 pontos baixos no final da nossa carreira. Finalizada a carreira 12 com 30 pontos, nessa base, na carreira 13 iremos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. Vai ter um total de 24 pontos aqui no final. Finalizei com 24 pontos a carreira 13, a carreira 14 é a última carreira da nossa cabeça. Nós iremos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição e ela vai ficar com 18 pontos nessa carreira. Finalizei aqui a cabeça do gatinho. Se você quiser encerrar a receita aqui, é só fazer as diminuições até fechar, né? Para fazer só um chaveirinho só da cabeça também fica simpático. Ficou bem bonitinho. Agora, nós vamos iniciar o corpo. A primeira carreira do corpo, nós vamos fazer um aumento em cada ponto. Como nós temos 18, vai totalizar 36 pontos nessa próxima carreira. É a carreira 1 do corpo. Então, vou fazer 1 e o aumento 2. No próximo ponto, 3 e o aumento 4. E vou repetir 2 pontos em cada ponto de base até chegar aqui na marcação do nosso último ponto. Fiz aqui os aumentos, ficou 36 pontos, 2 pontinhos em cada. E agora na carreira 2, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Agora na carreira 3, a gente já vai embutir os bracinhos. Eu tinha deixado reservado, né? O que eu faço com esses bracinhos? Ele é tão pequenininho que não precisa encher. Então, eu corto um pouquinho esse excesso de fio
e com a ajuda de uma tesoura, a própria pontinha do fio ele já enche o necessário aqui, ó. Então, ele fica pequititinho assim. Agora nós vamos colocar os bracinhos. Eu marco o meio aqui, então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 para cá. A partir do 10 aqui eu vou colocar o bracinho para ele ficar um pouquinho mais para frente. Consegue ver? Só contar os pontinhos, vamos fazer juntos aqui. Vou fazer 10 pontos. 1, 2, 9 e o 10. Aqui no ponto 11, eu vou já inserir o bracinho. Como é que nós vamos fazer? Eu pego o bracinho, passo por dentro das duas partes, assim, e insiro a agulha aqui no próximo ponto. Eu vou continuar crochetando junto, vou continuar crochetando igual, só que o bracinho vai junto. Então, eu inseri naquele ponto, laço o fio, vou puxar o fio por dentro dele e fecho. Vou fazer isso a mesma coisa no próximo ponto, ó. Passo por dentro do bracinho, vou no meu próximo ponto, laço o fio, volto, passei por dentro, né? E fecho os dois. Mais um. São 6 pontos, né? Então, eu tô pegando de 2 em 2, 3 pontinhos que a gente vai trabalhar. Ele já tá fixo. E continuo fazendo mais alguns pontos aqui. E 12. Vou fazer a mesma coisa com o outro bracinho agora. Eu insiro a agulha pegando os dois lados. Insiro no meu próximo ponto. Próximo ponto. Laço o fio, puxei por dentro e fechei. Faço isso no próximo. E fecho. Mais um. Fecho. Eu vou finalizar essa carreira. E na carreira, essa aqui foi a carreira 3. Na carreira 4 até a 7 vai ser ponto sobre ponto. Então, só pra gente crescer a parte do corpinho aqui, ó. A gente está nessa carreira aqui, ó, que fixamos o bracinho. Então, eu vou fazer agora 4, 5, 6, 7. Terminei aqui até a carreira 7, ponto sobre ponto. Na carreira 8, nós vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. Nós vamos repetir essa sequência 6 vezes e vai totalizar 30 pontos nessa próxima carreira, que será a carreira 8. Agora, na carreira 9, nós já vamos incluir as perninhas, como a gente fez aqui com os bracinhos. Como tem diminuição, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz. A carreira 9 pede 3 pontos baixos e uma diminuição. Vai totalizar 24 pontos nessa carreira. Então, eu vou fazer 1, 2, 3 e a diminuição. Normal. Veja que eu marquei ele bem aqui, dobradinho bem no meio, ó. Pra gente ter uma noção onde que vai colocar as perninhas. Então, 4, 5, 6, 7. E agora, eu já vou inserir a perninha. Como é que a gente vai fazer diminuição com costura da perna tudo junto? Eu vou inserir a agulha passando pelos dois lados da perninha. Vou inserir no próximo ponto, aqui, laço o fio, puxo e já vou no próximo.
Eu vou fazer a diminuição e já fixando a perninha. Faço o mesmo processo. Fico com 3. E faço a diminuição. O próximo é o ponto sozinho. Esses são os próximos 3, né? Faço normal, ó. Passei a agulha por dentro da perninha. Puxo o fio. 1. E sigo normalmente. 2, 3. E a diminuição. 4. Minha perninha já vai ficar aqui, ó. Ela fica meio de ladinho. Vai fazer a mesma coisa com a outra perninha aqui. E essa carreira vai finalizar com 24 pontos. São 3 pontos baixos e uma diminuição. Agora, na carreira 10, a gente vai fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Vai ficar com 18 pontos essa próxima carreira, que é a carreira 10. Nesse momento, eu sugiro já encher. Faça bem certinho o formato aqui das orelhinhas da cabeça. Faça um enchimento firme, ó. O corpo tá um pouquinho mais macio do que a cabeça, tá? Ó. Até esse aqui não, ó. Mas faz ele bem firmezinho. Que se vai ser utilizado, por exemplo, um chaveiro, é uma coisa que a gente vai manusear muito, né? E a fibra, conforme a gente vai mexendo, ela pode se compactar e deformar um pouco. Então, deixa bem cheio. Ele é muito fofo também para fazer para lembrancinha, ó, de nascimento. Imagina, olha que fofinho. Aí faz a cor desejada, né? Tô apaixonada por esses gatinhos aqui. Tô muito fofinho mesmo. Então, eu vou adiantar aqui. Carreira 10, diminuição, já vou encher e retorno pra gente finalizar. E nosso gatinho tá pronto. Aí só falta o bordadinho e o detalhe de cachecol ou golinha. Já preenchi o gatinho com bastante fibra, ó, ele ficou bem firme. Acertei bem as orelhinhas aqui, ó, fica bem no formatinho. E agora, na carreira 11, nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição. Só uma dica aqui, essa parte agora quando ela tá cheia, a tendência é dela esticar os pontos, tá? Então, o que que eu faço? Eu aproveito um dedo aqui, empurro bem a fibra para deixar esse nossa parte que a gente já teceu, essa parte do crochê, um pouquinho mais solta. E venho e puxo bem os pontos, que senão a tendência é os pontos ficarem muito esgaçados também, tá? Então, olha. E vou apertando a fibra que depois ela volta pro local, a gente faz ela se assentar. Vou fazer uma diminuição, que agora é um ponto baixo, uma diminuição. Veja que eu tô puxando bem o meu fio aqui também, para ele ficar com o ponto bem fechadinho, que senão vai ficar uns buracos aqui na finalização. Ó, já vai ficando bem fechadinho. Se ficar muito buracão assim, depois eu vou dar uma dica como é que a gente faz para fechar isso aqui depois de pronto. Terminei aqui a carreira 11, sendo um ponto baixo e uma diminuição. E agora nós vamos fazer 6 diminuições sequenciais para fechar esse buraquinho. Estico bem o fio para ele ficar os pontos bem fechados. Uma diminuição, 2, e a última 6. Aí, como é que eu faço essa parte aqui agora? 6. Vou fechar aqui o finalzinho com ponto baixíssimo. Insiro a agulha, passo aqui por dentro. E eu corto já um fio um pouquinho mais comprido, porque eu vou fazer o umbigo dele depois aqui, ó, bordadinho. Então, eu já aproveito o mesmo fio que a gente vai finalizar aqui embaixo, para fazer o bordado, que é sempre um nó a menos, né, que a gente precisa dar. Ó, ele ficou assim com a pontinha para fora, daí como é que eu faço agora para acertar? Com a agulha de tapeçaria,
eu venho e dou mais um pontinho aqui assim, ó. Faço mais uma finalização, ó. Aquela que a gente já tá habituado quando vai finalizar uma peça, né? Passa pro próximo ponto, insere no pontinho baixo que a gente fez. Aí já ficou bem fechadinho. Agora, o que eu faço? Eu insiro a agulha aqui, vou contar aqui, ó, 1, 2, 3 pontinhos, 3 carreiras acima da perninha, da carreira da perninha. 1, 2, 3. Então, 1, 2, 3. Eu vou fazer o umbigo dele aqui, ó. Centralizo, né? Vejo o local bem centralizadinho. E vou pegar 2 pontinhos. Isso fica a critério, tá? Mas eu acho que é um detalhe a mais, ele dá uma gracinha a mais assim na peça. Então eu gosto sempre de colocar um detalhezinho. Pode colocar um blush no seu bichinho também. Agora, a parte de enfeite, se você quiser modificar, eu vou ensinar como é que faz esse bordado, mas se quiser fazer de outra forma, colocar um olhinho de trava, daí não esqueça de colocar lá no início, né? Pode ser feito também. Mas esse bordado aí, ele ficou tão simpático, ele combinou tanto com essa peça. Ó, vou passar umas 3, 4 vezes. Eu já desmanchei e corrigi aqui o umbigo, que eu achei que ele ficou meio deslocado, assim ele ficou mais centralizado. E agora, para finalizar esse bordado, o que eu faço? Eu faço como se fosse um nó francês do bordado. Quem borda sabe. Eu pego o fio assim, dessa forma, para cima. Pego a agulha e faço 1, 2, 3 voltinhas. Insiro no outro ladinho aqui do umbigo, bem certinho no ponto. Porque esse nozinho, ele vai ficar lá dentro agora. E passo a agulha até o outro lado. E tem o nozinho ali que a gente fez. E agora eu puxo esse fiozinho. E o nozinho, ó, a gente puxa e ele fica embutidinho. Ó, ele fica aqui dentro. E daí não tem perigo dele voltar. E não fica nenhum nó aparente de acabamento. Aqui eu já posso cortar. E essa parte do bordadinho do umbigo está pronta. Olha que fofinho. As perninhas agora a gente dá uma torcidinha assim pra dentro. E agora é opcional fazer tipo uma golinha, que eu trabalhei com 30 correntinhas, mais 3 correntes, voltei fazendo ponto alto e voltei fazendo meio ponto alto. E finalizei com um botãozinho, ó, sobrepus. Isso aqui é estilo golinha. E aqui o cachecol, eu fiz 60 correntinhas e voltei fazendo ponto baixo, tá? Só isso. Dei 2 voltinhas aqui e acertei. Esse aqui nem foi feito ponto de costura, nada. Só o nozinho aqui ele já fixou. Então, eu vou definir ainda qual detalhe que eu vou fazer para esse amarelinho. Fica a critério de vocês. Tem essas duas opções ou qualquer outra que você achar interessante. Agora, nós vamos fazer o bordado do focinho e dos olhos. Eu escolhi um cor-de-rosa aqui, é um de bordado, na cor 66, tá? Vou pegar uma quantidade, uns 30, 40 centímetros para bordar. Estou usando uma agulha de costura, com uma pontinha mais afiadinha, só que passa todos os fios aqui por dentro, olha. Então, a mesma coisa, vou fazer um nozinho na outra ponta. Entro aqui por trás da cabeça. E aqui eu vou contar 1,
duas, três, quatro carreiras para cima aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, pra gente iniciar o focinho. Uma, duas, três, quatro. Então, a minha agulha vai sair aqui. Cuida para ele ficar bem centralizado também. E esse nó, eu puxo, ó, ele já fica embutido lá dentro na fibra. E aqui eu vou subir agora fazendo um triângulo até fechar. Aí a largura do focinho fica a seu critério, tá? Deixa eu começar, ó. Eu insiro a agulha lá em cima e saio sempre no mesmo ponto. Vou repetir isso várias vezes até o focinho. Posso até fazer já o próximo, ó, para fazer o formato. Porque daí eu trabalho dentro desse triângulo invertido aqui, desse V. E vou fazendo um do ladinho do outro. Como eu tô trabalhando com esse fio de bordado, que ele tem 6 fiozinhos nesse cabo, 6 cabos, né, que a gente chama, a gente pode ir assentando ele também, ó. Vai meio que abrindo. Sempre saindo no mesmo local ali embaixo. Finalizei aqui o bordadinho do focinho e para fazer o acabamento eu faço mesma coisa. Eu faço, ó, o fio tá para cima e a ponta da agulha também. Eu faço umas 3 voltinhas dessa forma e vou inserir aqui no último pontinho aqui em cima. Posso até puxar esse fio porque ele já vai formar o nozinho aqui e insiro a agulha lá para trás. Dessa forma o nó vai ficar embutido e com acabamento perfeito. Olha que bonitinho que ele ficou. Aí aqui os fiozinhos você pode vir com a ponta da agulha e ajeitar do jeito que você quer. Esse fio eu posso cortar. Fiozinho de bordado preto. Eu vou inserir aqui atrás. E eu quero que ele fique aqui, ó. Esses 2 bigodinhos retos bem no centro do nosso focinho. E esses 2 aqui para baixo. Então, eu já vou sair com a agulha no local que eu quero. Bem do ladinho aqui. Esse bigodinho tem uns 4 pontos de, ó, aqui o nó já sumiu. Uns 4 pro lado aqui, ó, 4 pontinhos. 1, 2, 3, 4. Quer fazer um pouquinho maior? Pode. Já saio com a ponta da agulha na mesma posição lá do outro lado. Na mesma altura, cuida para essa... sempre usar a mesma carreira para não ficar o bordado torto. Então, eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. 1, 2, 3, 4, 5. Saio no mesmo ponto. E vou descer umas 2 carreiras para fazer o efeito do bigodinho dele aqui mais caidinho. Saio lá no mesmo ponto. Vejo que é tudo o mesmo fio, tá? Não fico remendando. E aqui também. Desço umas 2 carreirinhas. Aqui eu já vou subir com a agulha pra gente fazer o olhinho. Ele é um pouquinho mais alto do que o... Aqui, ó. Ele tem umas 2 pontinhas pra lateral e uma carreirinha pra cima. Então, eu vou inserir minha agulha aqui. E fazer uns 4, 5 pontinhos. Faço a mesma coisa do outro lado. E o olhinho tá pronto. Cuida para puxar todos os fiozinhos. Aqui o tamanho do olho também fica opcional, tá? Mas eu acho que esse tamanho ficou bem delicado, combinou bem com essa peça. Agora eu vou lá pro outro lado, também, ó, uns 2 pro lado e pra cima.
faço o mesmo bordadinho. Ah, esse aqui ficou muito grande. Eu venho, desmancho e refaço. Peguei, ó, um pontinho um pouquinho pra cima, ele já deformou o olhinho. É só uma carreirinha mesmo, pra ficar esse tamanho. E umas 3 voltinhas. É o que basta aqui. E a mesma coisa, faço 3 voltinhas na agulha e insiro aqui em cima, finalizando o último ponto. O nozinho tá feito. Posso cortar esse fio. E o nosso gatinho ficou pronto. Uma fofura, né? E por hoje é isto. Espero que tenha gostado da aula. Não esqueça de dar o joinha, se inscrever no canal e compartilhar. Ah, deixe também um comentário. Pode ser uma sugestão do que você gostaria de aprender comigo aqui no canal ou o que achou do vídeo. É muito importante porque assim o YouTube entende de forma positiva o conteúdo que estou trazendo. Eu te espero na próxima semana, quarta-feira, às 20 horas, com novas receitas e dicas. Beijos!